E o nosso próximo assunto, depois da correção da atividade da página 51 e 52, né? Ele vem aí na sequência, ok? Vocês podem ir lá pegar lá na mesma página onde vocês corrigiram lá a última atividade, a última questão, né? Da atividade lá que a gente só fez as duas, que vocês vão ver que ele já está lá na sequência da próxima página, né? Ó, página 53, ok? Equações quadráticas simples. Essas equações quadráticas simples, a atividade toda está baseada tipo a resolução de problema, viu? Se vocês forem olhar, quase toda questãozinha lá para ser resolvida, ela vai vir em forma de um problema. Eu uso até um exemplo aqui mais ou menos para fazer, né? Uma questão já resolvida. Ó. Um painel retangular constituído de 5 fileiras horizontais e 7 verticais de azulejo quadrado recobre 12,60 metros quadrados da superfície de uma parede plana, né? Todos os azulejos têm medidas iguais, diferente apenas pela cor, né? Diferem apenas pela cor. Quanto mede o lado de cada azulejo? Então tá aí o modelo da parede, né? Aqui ele dá uma forma de resolver esse problema, ó. Para resolver esse problema, vamos representar x a medida em metros. Então o que que acontece? Ele diz o seguinte, que um lado tem 5 fileiras, né? Viu? Tem 5 fileiras. Então, nós vamos só fazer um exemplo aqui, né? Como se fosse usando a borracha, né? Só um segundo enquanto eu pego aqui a caneta, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Se um lado é 5, viu? Nós vamos usar aqui como se fosse 5m. A parede toda é 5. Em vez do x, está representado como se fosse metros, né? 5 metros, 7 metros, viu? Só que o que que acontece? De acordo com a resolução lá, que nós não vamos usar o m, né, de metro, nós vamos trocar esse m de metro pela letra x. Então aqui vai ficar como se esse lado vai valer 5x, esse outro m nós vamos trocar pela letra x, ele vai valer aqui como se fosse 7x, ok? Certo? Então esse resultado vai entrar no cálculo da área dessa figura, certo? Então, como é que a gente faria para descobrir o lado de um azulejo desse que está colocado aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas medidas que ele pediu para a gente trocar aí o metro por x, certo? E vamos fazer a seguinte situação. Vamos usar o lado 5x, como se fosse o cálculo de uma área, a área da figura, vezes o outro lado 7x, só que aqui lembra que não, a gente está calculando por peça, né? A medida da peça. Um lado é 5 peças, o outro é 7 peças. E essa multiplicação desses dois lados vai render uma área ali de 12, né? De 12,60 metros quadrados. Viu como está colocado ali, né? Então o que que acontece? 5 vezes 5, ou 5 vezes 7, são 35. X vezes x dá x repetido duas vezes. Então, x repetido duas vezes é x ao quadrado. Lembrem lá, é como se fosse a propriedade de potência. A mesma base repetida duas vezes, soma aqui os expoentes, vai ficar 2. Certo? Isso igual a metragem, né? Ou seja, a área de cada azulejo, né? A área de cada azulejo aqui, viu? Ok? Certo? Porque eu usei o 5 lá representando como se fosse a figura toda, viu? Porque a gente está contando, mas o cálculo é como se a gente estivesse calculando só esse lado, viu? O lado de cada azulejo. Então vamos ver lá, quanto é que mede aqui cada lado dessa figura aqui, né? Então nesse caso aqui a gente tem o 12,60. Aí nós vamos fazer o quê? De acordo com o que a gente já viu anteriormente, no primeiro membro vão ficar aqui as letras. No segundo membro vão ficar aqui os números. Vamos levar aqui o 12,60. Aqui nós vamos dividir por 35. Deixa eu colocar aqui mais arrumadinho, ver se eu consigo. Por 35.
E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essa divisão, ok? O que que se vocês forem olhar aí, essa divisão já está até feita aqui, ó, na hora de ter como resultado final, ó, 12,6, né, que é o 60 lá, lembra que o zero no final tanto faz colocar ou não, né, porque ele é decimal, o nosso zero aqui no final não tem valor. Então, o 12,6 dividido por 35 deu 0,36, certo? Se for o caso, a gente pode fazer a divisão aqui, né, ó. Você lembra como é que a gente faz para deixar aqui? Então lembra lá que a gente pode abandonar aquele zero, né? Se a gente, em relação às casas decimais, viu? A gente já pode já abandoná-los aqui, né? Se você não quiser usar o 12,60, e aqui você vai lá e faz a divisãozinha desse valor por 35. E o número é menor, não é? Aqui tem a questão da vírgula, né? Para a gente poder fazer essa divisão, tirar essa vírgula daqui, eu acrescento um zero aqui. Quando eu faço isso, automaticamente eu elimino essa vírgula, né? Deixa eu desfazer que a borracha está muito grande. Quando eu faço isso, eu elimino essa vírgula. Aí meu número fica 126. Ah, mas não dá para dividir. Dá não. O que que a gente faz? Depois que a gente igualou as casas decimais, bota o zero aqui e acrescenta o zero aqui. Aí o nosso número fica 1260, que aí a gente pode facilitar de novo, já que a gente igualou as casas, cortando esse zero por esse outro, né? E aí, justamente o valor de 126 dividido para 35, nós vamos encontrar aqui o primeiro número que deu aqui no nosso resultado. Vamos encontrar o 3, certo? Então lá, ó, vamos ver aí. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Certo? Professor, mas por que não botou o 4? Que vai passar, ó. 4 vezes 5, 20. Aí vai 2. 4 vezes 3, 12. Aí vai ficar 14, tá vendo? Dá 140, ultrapassa o valor. Então tem que ser o 3. Então aí, 3 deu esse valor. Subtraindo, vai sobrar o que aqui? Vai sobrar 1. Aqui vai sobrar 2. Então sobra 21, né? Porque 1 subtrai 1. Sobra 21. Não dá. Então a gente coloca o que aqui agora? O zero, né? Porque pela vírgula a gente pode ir acrescentando os zeros. Aí quem vai dar agora aqui? Ora, vamos lá. Quanto é 5 vezes 3? São 30. Aí vai 3. Quanto é 6 vezes 3? 18. 18 com 3 são 21. Então 210 menos 210, aqui resta zero e o nosso resultado é 0,36, ok? Viu? Aí lembra que ainda não é o resultado, porque ainda tem o bendito quadrado ali em cima do 2. Estão lembrados, né? A regrinha lá diz o quê? Quadrado de um lado, viu? Estão lembrados, né? Quadrado de um lado vira, quando a gente leva para o segundo termo, esse quadrado de um lado vira a raiz quadrada do outro. E a raiz quadrada de 0,36, viu? Vai ser justamente 0,6. Ok? Então aí nessa forma a gente consegue descobrir agora, seguindo o que está colocado aqui embaixo, ó, a gente consegue descobrir aí quanto é que mede cada lado desse azulejo. Então cada lado desse azulejo, né, mede 0,6 ou voltando o zero que a gente cortou lá do 12,60, né, 60 centímetros, viu? Aliás, não é nem voltando, né? É porque se a gente for pegar aqui o 0,6, viu? Ele está transformado em número decimal, né? Viu? Então, aqui, como ele é metro, lembra, 0,6 metro. Quando a gente vai transformar em centímetro, né? Lembra que o centímetro é 100, viu? Então, é como se eu estivesse dividindo aqui o centímetro, é como se eu tivesse duas casas aqui, ó. Ok? Então, o meu resultado iria ficar aqui o C, depois da vírgula, a gente teria que acrescentar aqui o próximo número, né? Aí, só que ele não ficaria mais metro, ele ficaria centímetro, ok? Então, 0,6 metro ou 60 centímetros, viu? Porque lembra que 1 metro são 100 centímetros, aquela situação do metro. Então, dessa forma, a gente consegue descobrir aqui quanto é que mede cada lado desse azulejo, viu? Tanto o preto como o vermelho medem 0,6 ou 60 centímetros.
Então, todos os probleminhas lá na atividade, eles vão estar assim, viu? O assunto aqui está curto, né? Ele é mais assim, só para lembrar como é que se resolve essas expressões que a gente já fez ela antes, né? Questão desse quadrado de um lado vira quadrado do outro. Só que aí elas vieram montadas em forma de problema, né? Mas a gente já resolveu essas quadradas simples aí, algumas o ano passado, né? Principalmente aí a turma de sétimo ano que eram minhas no final do ano passado, ok? Vamos dar uma olhadinha em alguma das questões da atividade aqui para vocês verem como é que elas estão colocadas, ó. E a atividade aqui, viu, é que vocês vão fazer. Nós vamos fazer só essas questões, ó. Então já anotem aí, 25, 26, o 28, o 29, pronto, né? 25, 26, 28 e 29. Reparem bem aqui, ó, que eu tirei o uso da calculadora, que a gente pode fazer ele sem usar a calculadora, né? Lembra que as questões que tem o desenhozinho lá pedem para usar, só que aí a gente vai fazer sem usar a calculadora, certo? Então vocês veem aqui, elas aparecem em forma de problema, ó, viu? Todas que estão colocadas aqui aparecem em forma de problema, certo? Então aí, ó, uma academia de judô dispõe de 15 tatames de tamanhos oficiais que ocupam uma área de 320 metros quadrados. Os tatame têm formato quadrado, viu? Então o tatame lá é um quadrado. Agora eu tentar desenhar o quadrado aqui é que é o negócio. Aí vamos lá, o quadrado todo. Quadrado, né? Que era para ter ficado mais reto assim, né? Tem o formato quadrado. Então o que que acontece? A área desse quadrado aqui, ó, foi 320 metros. Então o que que a gente precisa fazer para descobrir a medida de um lado, né? Que é o que está pedindo aqui, né? Ora, para calcular a medida do lado, nós precisamos fazer isso aqui, viu? Então, a questão 25, você vai fazer isso. Só que lembra, a questão 25 ela facilita, ela quer a medida de um lado. Você pode ir lá pegar o 320 e fatorar que a gente vai encontrar baseado no assunto passado, viu? Mas tem algumas outras questões, né, que se baseiam em problemas parecidos com aquele lá, viu? Ok? Quanto mede cada lado de cada figura, viu? Tipo uma questão como essa, ok? Então, para a gente calcular a área dessa figura aqui, a gente sabe que a gente vai ter aqui, ó, 2x vezes o x, né? Que vai dar lá igual ao 1.250. E essa daqui já é parecida com aquela outra lá que a gente estava fazendo como exemplo, né? Então lembra lá, ó, 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado, viu? Aí segue o mesmo processo. Aí o que que a gente vai fazer agora? Vai deixar o x ao quadrado e vai trazer aqui o 2 para dividir o 1.250. Ok? Vai colocar aqui, dividir e depois tirar a raiz quadrada. Aquele mesmo processo que a gente estava fazendo lá na explicação, certo? Viu? A questão das figuras aí do- da questão 20, deixa eu ver se é a 28 mesmo, é a 28, que eu disse que não é para a gente usar a calculadora, é porque é simplesmente o seguinte, ele quer saber aqui, ó, determine a medida do lado da figura quadrada, equivalente à figura de cada, de cada item, né? Então aqui, se você pegar 2,25 e multiplicar por 4, viu? Você vai achar a área dessa figura. E a figura que a gente quer, ela tem que ter uma área equivalente a ela. Então, ó, 4 vezes 5, 20 vai 2. 4 vezes 2, 8, 10 e 10 4 vezes 2, 8, com 2 lá em cima fica 10, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Estão vendo? Ó? Então, ó, aqui, ó, tem dois números depois da vírgula, fica dois números depois da vírgula. Então, a área dessa figura aqui é 9 centímetros quadrados, certo? Então, o quadrado também tem que ter 9 centímetros de área. Ó, um quadrado mais bonitinho aqui, né? Então, quando a gente tem um quadrado de 9 centímetros, quanto é o valor desse lado? Então, lembra, é só pegar o 9 aí e tirar a raiz quadrada dele, que você sabe quanto é que vai custar cada lado. Cálculozinho do triângulo, né? Para a gente encontrar a figura equivalente. Lembra aqui como é que a gente acha a área desse triângulo colocado aqui? Lembra da formulazinha do triângulo? Base vezes a altura. Eita, que o H ficou show. Vamos tentar aqui melhorar esse H.
Base vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui é a áreazinha aqui do nosso triângulo. A gente vai fazer isso aqui para calcular aqui a área dele, né? Está aqui a base, está aqui a medida da altura. Quando você calcular, você vai descobrir a medida desse triângulo. E para achar a raiz do triângulo equivalente a ele, né? Para achar aliás, desculpa, para achar a medida dos lados do triângulo equivalente a ele, a gente vai usar a mesma situação, tirar a raiz quadrada, ok? Então vamos fazer parecido com a letra A, é a letra B. Essa daqui vocês vão se virar um pouquinho para descobrir, elas vão bater cabeça um pouco, mas eu sei que vocês conseguem, de boa. Então a gente vai fazer para a atividade questão 25, 26, 28 e 29, certo? Então, nosso assunto, qual é o nome? O título. Então, lembra lá, equação quadrática simples, viu? Aquela equaçãozinha onde a gente tem o quadrado de um lado aqui na hora de resolver, que esse quadrado, quando ele é levado para o outro lado, ele vira lá a raiz quadrada do número que a gente tem aqui do outro lado para ser resolvido, né? Para ser calculada essa raiz, certo? Algum número que acompanhe esse x, antes da gente tirar a raiz quadrada, esse número tem que vir aqui para cá, para o outro lado, fazendo a divisão do número que a gente tem aqui para depois tirar a raiz. São coisas que vocês já sabem, né? É só lembrar. Ok? E não esqueçam das questões da atividade. São só aquelas que foram marcadas e sem o uso da calculadora. Então, até mais, né? Depois a gente se vê na correção dessa atividade também. Tchau.